Graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez para a nossa devocional. Que o Senhor fale grandemente ao seu coração, que ao término dessa transmissão saiamos daqui transformados, repletos, plenos da presença e do poder da palavra do nosso Deus. Que seja um momento ímpar na sua vida e assim você possa aprender com a palavra do nosso Deus. Nós, da Primeira Igreja Presbiteriana de Saquarema, desejamos a você boas-vindas e que assim o Senhor seja engrandecido através dessa devocional. E eu convido você a abrir a sua Bíblia, a Palavra do Senhor, no Salmo 18. Vamos fazer a leitura apenas dos 3 primeiros versículos. Salmo 18, verso 1, verso 2 e verso 3. Ao mestre de canto, salmo de Davi, servo do Senhor, o qual dirigiu ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Ele disse: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo, em que me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Aleluia! Davi, ele escreve dizendo que ama o Senhor e roga ao Senhor para que o liberte dos seus inimigos. E hoje nós iremos falar agora à noite sobre os inimigos da família. Será em 2 partes. Hoje nós falaremos sobre as influências internas que surgem, os inimigos que surgem dentro do nosso próprio lar. E domingo que vem falaremos das influências externas, os inimigos que vêm de fora para atacar a família. E eu já te convido a acompanhar esta série hoje e também domingo que vem. Tá bom? Vamos falar ao Senhor. Pai, obrigado porque o Senhor nos tem conduzido através da tua graça, a tua misericórdia. Muito obrigado pelo dia de hoje, Dia das Mães, dia em que podemos comemorar com alegria, com regozijo no coração, pelas mães, as nossas e também as mães da nossa igreja. Te peço que o Senhor venha receber a cada ato dessa devocional diante de ti. A oração, o cântico, e que o Senhor fale grandemente aos nossos corações através da tua santa palavra. Essa oração eu faço no nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar um cântico que diz: em espírito e em verdade. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos
nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. A te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor. O nosso prazer tem que estar no Senhor, estar na presença dEle, seja no templo, seja na nossa casa, mas o nosso prazer tem que ser estar na presença de Deus. Não existe presença mais abençoadora do que a presença do nosso Deus na nossa vida. Por isso que nós rogamos que a presença dele seja constante no meio da nossa família. Que o Santo Espírito reine no nosso lar e que o amor de Deus seja constante na nossa casa. Vamos falar mais uma vez com o nosso Senhor para podermos entrar na nossa meditação dessa noite. Oremos. Pai, mais uma vez eu te peço que o teu Santo Espírito, em nome de Jesus, fale aos corações nessa hora. A tua palavra será lida, iremos refletir sobre ela, sobre os ensinamentos que ela nos traz. Te pedimos que o nosso coração seja, Pai, terreno fértil, para que ao cair essa boa semente, possa produzir frutos para a glória do teu nome. Assim eu oro, no nome de Cristo Jesus. Amém. Nosso texto de hoje está lá em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 3. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 3. Apenas esse versículo. Que diz assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Mais uma vez, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Palavra do Senhor. Estamos falando sobre os inimigos da família. E esses inimigos, nós não combatemos carnalmente, não militamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E é sobre isso que eu quero refletir nessa noite, sobre os inimigos da família. E nós iremos falar primeiramente
dos inimigos que surgem de dentro da nossa própria casa, que surgem de dentro do nosso lar. Mas viver de acordo com o padrão de Deus significa enfrentar inimigos. Não só inimigos no mundo, mas também inimigos dentro da nossa própria família. Sabemos que a partir do momento em que nós tomamos a decisão de seguir a Cristo, já é fato, de cara, já temos o inimigo, que é o mundo. Eu costumo usar o tema do título do livro do reverendo Russell Shedd. Nós temos como inimigos o mundo, a carne e o diabo. Mas também passamos a ter inimigos internos de dentro da nossa própria família. Quantos, ao começar a seguir a Cristo, familiares não se distanciaram? Por quê? Porque viver de acordo com o padrão de Deus implica em certas separações de certos hábitos que tínhamos antes e agora não temos mais. Lembra que nós estamos falando toda semana no estudo bíblico sobre o caráter cristão. A partir do momento que nós começamos a desenvolver o caráter cristão, nós começamos a romper com certos hábitos que tínhamos antes. E viver com esse padrão, o padrão de Deus, implica inimizade com o mundo, mas também em algumas inimizades dentro da nossa própria família. E quantas vezes guardamos o pior de nós para os nossos queridos? Por supor que, por ser nossos familiares, eles devem tolerar em amor todos os nossos erros e os nossos defeitos. Quantas vezes nós não guardamos o pior de nós para os nossos filhos, nossas esposas, os esposos, os pais, as mães? Quantas vezes a gente passa o dia fora e vai absorvendo. E quando chega em casa, explode. É no relacionamento entre pessoas mais queridas que se configura o palco dessa batalha espiritual. É nesse ambiente de relacionamento familiar que se configura o palco desse tipo de batalha. E é preciso identificar e aprender a lidar com esses inimigos, que são despertados sempre que lidamos com os nossos queridos, com os nossos familiares. Temos que aprender a lidar com esses inimigos, porque senão nós seremos mais um a usar essas armas contra os nossos familiares daqui a pouco. O nosso lar vive um lar sem perdão, sem alegria, sem riso. Mas estamos aqui para falar sobre os inimigos internos. Qual é o nosso primeiro inimigo que surge de dentro da nossa própria casa? O primeiro inimigo é a diferença que gera competição. Diferença que gera competição. Principalmente a diferença entre famílias. Porque o padrão de Deus ele não exclui as diferenças. Nós somos salvos, mas nós somos diferentes. Eu estou sem cabelo, barbudo. Mas outras pessoas da minha própria família é o inverso, não tem barba e tem cabelo grande. Deus, quando salva, ele nos salva, mas nós continuamos diferentes. Tem um que tem um temperamento mais forte, outro tem um temperamento mais dócil, mas somos diferentes. E o padrão de Deus não exclui essas diferenças, mas elas podem se tornar um grande desafio, principalmente para o casal ao iniciar uma família. Talvez você fale assim: eu acho que eu sei o que o pastor está falando. Eu acho que já vi esse filme antes. A diferença, ela pode se tornar um grande desafio no início de qualquer relacionamento, principalmente do casal. Porque há muitos cônjuges que procuram impor ao outro os costumes que trazem do seu lar original, tentando repetir o que viram em seus pais. Ah, mas a minha mãe sempre fez desse jeito. Ah, mas o meu pai sempre fez desse jeito.
Quantos conflitos nós já passamos dentro do nosso lar, ou nós já presenciamos dentro dos lares, por causa dessa diferença. Não, porque minha mãe lavava a roupa desse jeito, e eu quero que você lave desse jeito. Ah, porque meu pai me tratava desse jeito, eu quero também ser tratado desse jeito. Então, dificilmente conseguiremos agir sem pecar ao ser movido por tais sentimentos. Então, essa necessidade de poder ou de controlar, ele desperta em nós outros inimigos, que é a frustração, a ira e a soberba. Olha o terreno perigoso. Por causa dessa diferença em que de não sabermos viver com diferenças. Então, enquanto nós tivermos este tipo de atitudes, de comportamento, dificilmente conseguiremos agir sem pecar ao ser movido por tais sentimentos. A situação ainda se complica, porque as pessoas desta relação, o que acontece? Elas reagirão da seguinte forma: elas podem se recolher, se retrair e se submeter. Tá bom, a sua mãe fazia desse jeito, eu vou fazer desse jeito. E se retrair. Ah, teu pai fazia desse jeito, então eu vou fazer desse jeito. Pessoa se recolher, se retrair, se submeter. Aí muitas vezes com ressentimento, porque é contra a própria vontade. E que ao acumular, o que acontece? Gera sérios danos psíquicos. Quantos consultórios psicológicos de terapeutas não estão cheios de pessoas que não conseguem viver com a diferença dentro do lar? Não conseguem viver com a diferença do jeito que a esposa é, que o esposo é. Tem que ser do jeito que era na minha casa. Mas também a pessoa pode ser que ela defenda inúmeras discussões que também provavelmente ela também não vai ouvir o outro. Ela pode se retrair, se submeter, mas também ela pode não ouvir o outro. E o que acontece? Aumenta o volume da voz para ganhar poder. Isso aí a gente consegue identificar em cada esquina lares em que um não consegue conviver com o outro. E para impor a sua vontade, um fala mais alto que o outro. Tem aquela brincadeira, né, de lá em casa quem grita mais alto sou eu. Quando a mulher fala, vai lavar a louça, eu grito, já vou! Mas são as diferenças que temos que aprender a conviver. Agora imagine só, vimos dois lados da moeda. O lado de se submeter, se retrair, criar um ressentimento grande, profundo no coração, ao ponto de gerar danos psíquicos. Vemos também o outro lado em que a pessoa, para querer impor, ela começa a gritar, falar mais alto. Agora imagine o impacto dessa situação quando essa discussão ela é feita na frente dos filhos. Olha o impacto que vai causar no psicológico das crianças, dos filhos. E qual a consequência? Não podemos estranhar se um dia os pais forem chamados à escola porque o filho bateu no coleguinha. E às vezes, meu filho bateu no coleguinha porque ele tem um temperamento forte. E às vezes não é. Às vezes é porque vê essa atitude dentro de casa e reproduz. Muitos podem gerar no seu coração, nutrir no seu coração esse sentimento e crescer violento, como muitos podem crescer em depressão. Eu estou falando só do primeiro inimigo interno, o inimigo da família que surge dentro da nossa casa, que é a diferença entre os nossos filhos, uma diferença que gera uma competição. Então, qual seria o desafio para poder não viver desse jeito?
Primeiro, abandonar a necessidade de ter poder, de querer ter poder, e construir algo que supere as diferenças. Sempre em direção de algo novo, próprio da nova família, frutos de acordos, principalmente da orientação de Deus. E principalmente, debaixo da submissão à ação do Espírito Santo. É sempre ceder e dizer que você está certo sempre é difícil. Nós sabemos disso. Somos seres humanos. Sempre abandonar esse desejo de ter o controle. Em vez de querer ter o controle, construir algo novo. Ter diálogo. Diálogo numa direção. Uma direção de quê? De que devemos nos submeter sempre à orientação de Deus e sermos submissos ao seu Santo Espírito. Como você tem se comportado em sua família? Quando existem essas diferenças de opinião, de gosto, de comportamento, como você tem se comportado? Você tem batido o pé, dizendo eu sou certo, eu sou, eu tenho o poder, eu tenho o controle, eu que mando? Você tem gerado paz ou você tem gerado perturbação no meio da sua família? Diferença gera esse conflito. Nós vimos que a diferença entre famílias acaba gerando isso, geralmente num relacionamento novo, num casamento novo. Mas também existe a influência de diferenças pessoais. Cada um de nós somos seres únicos. Deus criou cada um de um modo único. Por isso somos chamados de quê? De indivíduos. Ninguém se parece mais comigo. Pode até parecer, mas igual não existe. Até porque hoje em dia careca de barba tem muitos. Mas ninguém na face da Terra tem a mesma digital. No mundo de bilhões de pessoas, somente eu tenho essas digitais. Somos criados únicos. Por isso somos chamados de indivíduos. E é natural pensarmos que a melhor forma de agir diante das situações é a nossa. Sempre vamos pensar desse jeito, de que a melhor situação, a melhor reação para reagir é a nossa, sempre é a nossa, nunca é do outro. Enquanto que Cristo ele nos ensina sempre ver o outro lado, depois o nosso. Mas geralmente fazemos o quê? O nosso lado sempre é o certo. Mas isso nós podemos também ver na Bíblia, na palavra de Deus, lá em Lucas 9, de 46 a 48, os discípulos. Porque mesmo entre os discípulos de Jesus houve quem desejasse ser o melhor do grupo. Então, quando nós não suportamos a diferença vista no outro, novos inimigos aparecem na vida familiar. É a insegurança, o medo, a inveja, ciúmes e outros sentimentos ligados à vontade de nos relacionarmos com alguém que seja mera reflexão de nós mesmos no espelho. Porque é isso que nós queremos. Que a outra pessoa seja o nosso reflexo. Que pense conforme eu penso, que fale conforme eu falo, que venha a agir do jeito que eu ajo. E quando nós queremos impor que essas pessoas sejam iguais a nós, não respeitando essas diferenças pessoais, surge isso, tudo isso, insegurança, medo, inveja, ciúmes e outros sentimentos. Aí, entramos então na competição para ver quem sobrevive. Por isso que muitos casamentos não duram. Hoje as pessoas, elas casam já pensando em não dar certo. Porque a diferença pessoal, ela fala mais alto. Enquanto que nós devemos respeitar a diferença de cada um.
Jesus ele respeitou a diferença de cada um. Pedro ele era mais impulsivo, João ele era mais coração. Se for olhar cada um ali, tinha um modo diferente. E Jesus respeitou. E nós devemos ter a mesma atitude de Cristo. Respeitar as diferenças. Principalmente dentro do nosso lar. Respeitar meu filho, minha filha, minha esposa, nossos pais, nossos irmãos e daí por diante. E é comum alguém da família, que pode ser até uma criança, que tem uma personalidade mais assertiva, mais forte. E essa criança acaba fazendo o quê? Modelando o relacionamento doméstico do jeito que ela quer. Então, quando não tem esse respeito, nós acabamos nutrindo esse sentimento. E não podemos esquecer que onde há um ganhador, há sempre um perdedor que entrega o troféu cheio de ressentimento, de culpa, de dor. Por isso devemos criar os nossos filhos da melhor maneira possível, respeitando as diferenças, mas também um respeitando ao outro. Não é porque um filho tem um temperamento mais assertivo que a casa toda vai ser moldada ao redor dele. Não. Biblicamente, nós devemos ensiná-lo que cada um tem o seu lugar certo dentro do lar. A Bíblia nos ensina. E louvado seja o nome do Senhor. Porque a Bíblia é nosso manual. É nossa manual de regra, fé e prática. Lidar com o diferente no outro é um grande conflito. Por quê? Porque nos obriga a sair da nossa zona de conforto para ir para a nossa zona de conflito. Então, lidar com a diferença pessoal acaba, às vezes, sendo um desafio. Porque eu saio da minha zona de conforto, lugar que eu me sinto confortável, e vou até a minha zona de conflito. Tentar conviver com a pessoa que é diferente a mim. Especialmente na família cristã, em que conflitos devem ser administrados de forma que glorifique a Deus, precisamos evitar a tentação de quê? De reagir com bravura, bem como de fugir quando é hora de enfrentar, e que são tendências naturais da nossa natureza carnal. Podemos ver lá em Provérbios 15, capítulo 15, verso 1. Então devemos gerenciar esses conflitos, administrá-los da melhor maneira possível, maneira que glorifique o nome de Deus. Por isso que precisamos evitar a tentação de reagir com bravura ou de fugir na hora que devemos falar. Ah, não posso falar isso porque meu filho ele vai ficar chateado. Ah, vai ficar magoado, não posso chamar a atenção dele, não posso colocá-lo de castigo. Não posso tirar o PS5 dele, o Xbox, o celular, porque senão ele fica deprimido. E aí nós criamos monstros. Enquanto que a palavra do Senhor nos ensina que devemos disciplinar com amor. Então, vimos que primeiro inimigo é a diferença que gera competição dentro de casa. O segundo inimigo que nós podemos ver são as diferenças que podem provocar conflito entre gerações. Conflitos que podem gerar, que podem provocar conflitos, diferença que pode provocar conflitos entre as gerações. Como assim? Às vezes, a empatia maior entre os pais a um de seus filhos, tá? Seja por semelhança, porque esse filho realizou algo que os pais não puderam fazer. E o que acontece? Acaba modelando a forma de agir para com eles. Então acaba preterindo um em relação ao outro. Aquele filho que nós gostamos mais, aquele que não gosta tanto, porque esse fez isso, conseguiu isso e esse não. Só que na relação entre pais e filhos, é importante respeitar cada um dos filhos como indivíduo espiritual criado por Deus de forma singular. Eu não posso tratar um filho diferente do outro.
eu devo amá-los da mesma maneira. Claro, existem modos de demonstrarmos esse amor. Eu tenho um casal, claro, que o meu modo de tratar meu filho é o diferente de tratar minha filha. Mas não o amor é o mesmo. A brincadeira que eu faço com meu filho não é a mesma que eu faço com a minha filha. Eu não posso brincar de lutinha com a minha filha, querer dar um mata-leão na minha filha. Assim como eu não posso brincar de chazinho da tarde com meu filho. São as diferenças, mas o amor é o mesmo. O cuidado, a proteção é o mesmo. Então, nessa relação entre pai e filho, é importante respeitar cada um dos filhos como indivíduo espiritual, criado por Deus. Seres únicos, criados de forma singular. E cada um deve sentir-se amado e respeitado na sua forma de ser. Vamos lá em Gênesis, capítulo 25. Gênesis, capítulo 25. Vamos fazer a leitura do verso 27 ao verso 34. Diz assim: cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando, esmorecido, veio do campo Esaú. E lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Vimos o que é a desarmonia nesse lar. A desarmonia reinante resultou dentro desse lar. Conflito e sofrimento para todos. Então, conflitos entre pais e filhos surgem também quando os pais tentam impor ideias e costumes de sua época e não demonstram disposição de analisar os costumes que seus filhos trazem, próprio da idade deles. Na minha época, eu falo isso, na minha época era um tipo de brincadeira, hoje em dia é diferente. Eu não posso querer impor ao meu filho que ele deixe de usar uma determinada roupa, porque na minha época era diferente. Eu estou dando exemplos assim bem hipotéticos. Poderíamos tirar outros exemplos. E quando nós criamos esse tipo de conflito dentro de casa, sempre vai gerar dor, sofrimento. Os tempos são outros, devemos respeitar essa individualidade dos nossos filhos. Hoje em dia os jogos são eletrônicos, no celular. Na minha época, era de tabuleiro. Eu não posso falar para ele, jogue fora, porque esse é o melhor. Devemos respeitar a individualidade dentro do nosso lar. Porque quando não respeitamos, seja com os nossos filhos ou com nossos cônjuges, sempre vai haver conflito. E onde há conflito, sempre há sofrimento. Sempre há sofrimento. Por isso é preciso sabedoria para saber distinguir o que é cultural e o que é bíblico. Claro, respeitamos a individualidade, mas se ferir princípios bíblicos, devemos sim entrar em conflito, claro. Lembra que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática? Não é porque é meu filho, que eu amo,
que se ele tratar mal uma pessoa, eu vou passar a mão na cabeça. A palavra de Deus diz que devemos tratar todos com amor. Por isso devemos prestar atenção nos inimigos que nascem, que brotam de dentro da nossa própria casa. Sobre as diferenças, não respeitar a individualidade. Devemos criar uma família. Uma família que glorifique a Deus através das suas atitudes. Sempre. Por isso é importante que os filhos possam exercer a sua diferença, senão vão se tornar cópias nossas, e não o que Deus quer que sejam. Devemos educá-los nos caminhos santos do Senhor. Sempre nos caminhos santos do Senhor. Mostrar para eles o caminho da salvação, mas sempre respeitando a personalidade de cada um. Nessas circunstâncias, muitos inimigos também aparecem no contexto familiar, que é o que? A intolerância, a ira, o autoritarismo de um. Aí depois gera mágoa, culpa. Por isso devemos pedir sempre e viver o amor no nosso lar. Devemos atentar para o fato de que o ser humano sempre existe para alguém. Lembra de manhã quando nós falamos sobre a família? Que Deus, quando criou o homem, não criou o homem para ser só. Ele criou o homem, criou a mulher para gerar família, para criar uma família. Por isso o ser humano nunca foi feito para ser só. Por isso eu existo para alguém, você existe para alguém. Por isso, se um filho não existe em sua singularidade para nós pais, com certeza ele vai procurar o quê? Existir fora de casa. Por isso que muitos filhos procuram exemplos fora de casa, porque não encontram esses exemplos dentro de casa. Não encontram. Aí vai encontrar no amigo que usa droga, no amigo que é alcoólatra, no amigo que faz furtos. Por isso devemos ser exemplos para os nossos filhos. Devemos avaliar a nossa conduta dentro do nosso lar. Eu tenho sido exemplo para os meus filhos? Você tem sido exemplo para os seus filhos? Qual é o exemplo que você tem sido dentro do seu lar? Por isso, faça um exercício de rememorar seu relacionamento com seus pais e analise as diferenças entre os costumes das suas gerações. Aí sim, você vai identificar o que? Hábitos e valores que você preserva, que são pautados nas escrituras e, portanto, inegociáveis, e aqueles costumes de época. Faça a mesma análise em relação às diferenças que vê com relação aos seus filhos. E depois peça sabedoria a Deus, confesse os enganos do seu coração e restabeleça a paz entre a sua família. O último inimigo da família, as diferenças de seu extremo, que é o individualismo. O individualismo. Então a diferença nos obriga a viver o quê? Em comunidade, por vezes com certo desconforto. Lembra que eu falei sair da zona de conforto e sair para a zona de conflito? Viver com certo desconforto. Então isso torna-se um grande desafio, que é buscar ser um corpo bem ajustado no meio da sociedade, no meio da comunidade. Como eu, que tenho esse jeito, vou viver dentro dessa comunidade? Então, para viver bem, é preciso fazer o quê? Concessões sem abrir mão da nossa individualidade. Não é assim em qualquer grupo social. Você chega no trabalho, seu primeiro dia de trabalho. Qual é a sua postura? Procurar se enturmar, conhecer as pessoas. Aí sim você vai sendo inserido no meio daquele grupo, daquela comunidade. Por isso devemos prestar atenção nesse inimigo que é terrível, que ele vem silenciosamente e acaba tomando conta de cada um de nós, que é o individualismo. Então esse inimigo é fruto direto do pecado.
O individualismo é fruto direto do pecado. É a expressão do desejo da autonomia, da independência. E nós podemos ver isso nas atitudes de quem? De Eva, na atitude de Adão. Querer ser melhor que Deus. Sentimento de individualismo. O individualismo, ele também pode aparecer de forma camuflada. Então muitos pais são tentados a proporcionar aos filhos o quê? A felicidade. E às vezes movidos pela necessidade de se realizarem por meio deles. Meu sonho era ser piloto de caça. Não consegui, agora eu vou fazer meu filho que ele meu filho seja. Aí eu monto uma cena, uma história, coloco meu filho no meio e aí eu vou ser feliz através dele. E eu acabo sendo feliz e às vezes meu filho frustrado, porque não é o que ele queria. Eu estou pensando em mim, não nele. Então os pais, em vez de exercer autoridade, abrem mão de quê? Da segurança que deve oferecer aos seus filhos. Eles abandonam o que? A responsabilidade e a autoridade da função paterna, que implica em quê? Colocar limites e provocam frustração. Eles são movidos por um coração enganoso que pensa erroneamente que está favorecendo a felicidade deles, e não está. Se meu filho for piloto de caça, ele vai ser feliz. Aí você pergunta ao seu filho, o que você quer ser? E ele fala, ser jogador de futebol. Totalmente diferente. Por isso devemos tomar cuidado com o individualismo, de querer projetar nos nossos filhos os nossos sonhos. Meu sonho é meu sonho, o sonho do meu filho é o sonho do meu filho. Ele entende de computação. Ele gosta de exatas. A minha área é humanas, totalmente diferente. Por isso devemos prestar atenção nisso. Porque a partir do momento que temos essa atitude, estamos nutrindo o individualismo. Porque eu tenho que me satisfazer. Não me satisfiz durante toda a minha vida e vou querer me satisfazer no meu filho. Não pode ser assim. Isso não é bíblico. Deus não está nesse negócio. Por isso, devemos pensar como temos agido dentro da nossa casa. Temos nutrido desses inimigos. O nosso lar tem que ser um lar que glorifica a Deus. Um lar que as pessoas possam ver, conforme eu falei de manhã. Possam olhar para o nosso lar e ver a glória de Deus na nossa casa. Por isso, irmãos, concluindo. Ao pensarmos nessas relações, nas nossas relações familiares, temos de considerar muitos aspectos que influenciam na tomada de decisões, nas expectativas que tem em relação ao outro, e na necessidade e no modo de ser de cada um. E onde há diferenças, sem dúvida há conflitos. Se existe diferença, existe conflito. Quando não sabemos trabalhar as diferenças, há conflito. Todos nós necessitamos de quê? De relacionamentos familiares seguros e estáveis. O que não significa ausência de conflitos, mas a capacidade de encontrar caminhos para a solução desses problemas. Eu costumo falar que casamento é como se fosse um quebra-cabeça. Conforme vai passando os anos, as peças vão se encaixando, vão se encaixando, vão se encaixando. No início, sempre é mais difícil. Mas durante a trajetória, Deus trabalha no coração de cada um. E as peças vão se ajustando. As engrenagens vão se ajustando. A minha oração é que esses inimigos internos que surgem de dentro do nosso próprio lar,
eles sejam derrotados em nome de Jesus. Que a cada dia nós possamos ter o caráter de Cristo na nossa vida e no nosso lar. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, reine no seu lar, reine na sua vida. Vamos orar? Pai, vimos, ó Deus, que ao caminharmos com o Senhor, temos o mundo, a carne e o diabo como inimigos certos. Mas também existem inimigos que devemos combater, Senhor. Inimigos que surgem dentro da nossa casa, conforme nós vimos, o individualismo, as diferenças, o modo de tratar um ao outro, a competitividade. Te peço que em nome de Jesus, o Senhor venha a trabalhar nos nossos lares, para que esse inimigo seja subjugado à tua presença, Pai. Que ao olharem para os nossos lares, possam ver neles a tua glória refletida. Que ao entrarem nas nossas casas, possam sentir a paz de Deus, o amor de Cristo Jesus. Por isso te peço, ajuda-nos, ó Deus. Sabemos que por nós mesmos não conseguimos. Somente com a tua ajuda, com o teu auxílio. Te peço que o Senhor continue abençoando aos meus irmãos que acompanharam essa transmissão, aos irmãos que irão acompanhar logo mais através do YouTube ou do Instagram, e que as bênçãos sem medidas sejam derramadas no lar de cada um, Pai. Que o Senhor dê uma semana abençoada a cada um. E aonde quer que eles estejam, também sejam abençoadores. Essa oração eu faço no nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo repousem sobre vós, sobre os vossos familiares e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, não somente agora, mas para todos sempre. Amém. Amém. Agradeço aos nossos irmãos que têm acompanhado. Eu vi alguns nomes aqui, mas na hora da explanação da palavra não tem como parar para falar. Alguns deram boa noite. O pastor viu, tá? O pastor viu e tem ficado o coração muito alegre de ver os irmãos nos acompanhando. Que você continue sendo abençoado pelo Senhor. Muito obrigado pela sua presença nessa transmissão. E durante a semana estaremos juntos. A partir de terça-feira, às 20 horas, nas nossas devocionais. Quinta-feira, nosso estudo bíblico, às 20 horas. Tá bom? Uma semana de paz. E que você, conforme eu disse, não só seja abençoado, mas também seja um abençoador, onde quer que você vá. Deus te abençoe.